Bom dia, pessoal. Vamos lá corrigir a atividade que a gente fez ontem. Bem, como vocês já estão vendo aqui, viram a atividade de ontem, o tema da atividade, o tema das nossas próximas aulas é a polissemia. Então vamos lá. Primeiro, vamos conceituar. Na própria atividade de vocês e no vídeo que eu mandei, né, foram feitas muitas explicações sobre o que significa, o que é a polissemia. Mas não custa nada a gente reforçar, né? Trazer aqui o conceito. A polissemia representa a multiplicidade de significados de uma palavra. Do grego polis significa muitos, enquanto sema refere-se ao significado, ou seja, muitos significados. São palavras que apresentam vários significados diferentes e que a gente vai notar isso através do contexto em que elas são empregadas. Portanto, um termo polissêmico é aquele que pode apresentar significados distintos de acordo com o contexto. Apesar disso, eles têm a mesma etimologia e se relacionam em termos de ideia. Portanto, a polissemia é a característica de uma palavra, né? Acontece quando uma palavra apresenta mais de um significado. A grafia não se modifica, a maneira de pronunciar a palavra não se modifica. É sempre a mesma. O que vai mudar é o contexto. E dependendo do contexto, nós vamos ter significados diferentes daquela palavra. Trouxe aqui esse exemplo para vocês, né? Um exemplo de polissemia com a palavra letra. Fora de contexto, letra pode ter vários significados, certo? Olha aqui a primeira frase. A letra da música do Chico Buarque é incrível. Na segunda frase, nós temos a letra daquele aluno é inteligível. Faltou o ponto aqui. E a terceira, meu nome começa com a letra D. Nós temos aqui a palavra letra repetida 3 vezes, em 3 frases diferentes. E observem que em cada uma delas, a palavra letra tem um significado diferente. A letra da música do Chico Buarque é incrível. Aqui, letra significa a música, a canção. No segundo, onde nós temos a letra daquele aluno é inteligível, letra significa a caligrafia, a maneira como esse aluno escreve. E no terceiro, meu nome começa com a letra D. Aqui, letra significa a letra do alfabeto. Então, pessoal, o que é que nós temos aqui? É a mesma palavra, a palavra letra, mas em contextos diferentes, ela assume significados diferentes. Portanto, é um caso de polissemia. São muitos significados que uma palavra pode, múltiplos significados que uma palavra pode assumir. Isso de acordo com o contexto em que ela foi utilizada. Partindo agora para a correção propriamente dita, passei a atividade ontem para vocês, atividade de 4 questões, vamos aqui fazer a correção, né, analisando os textos e as questões. Primeiro poema do Paulo Leminski, Amizade. Meus amigos, quando me dão a mão, sempre deixam outra coisa. Presença, olhar, lembrança, calor. Meus amigos, quando me dão, deixam na minha a sua mão. Aí vem a pergunta: qual o sentido da palavra mão empregada no segundo verso do texto? Aqui. Meus amigos, quando me dão a mão. Mão aqui significa o quê? Significa apoio, ajuda, não é a parte do corpo, né? Quando a gente diz que a pessoa, sei lá, João me deu uma mão na atividade que eu estava fazendo. Isso quer dizer o quê? Que João deu uma ajuda na atividade que eu estava fazendo. Então, nesse contexto, mão significa ajuda. 2. Escreva uma frase utilizando a palavra mão com sentido diferente da questão anterior. Bem, aqui a resposta é pessoal. Sempre que a resposta é pessoal, eu dou minha resposta, né? Então, pensar aqui numa frase, por exemplo, minha mão está cansada de tanto escrever. Aqui, mão já como parte do corpo. Pensar aqui numa outra frase, passei mais uma mão de tinta na sala. Mão aqui já significa o quê? Uma nova cobertura de tinta. Então, a palavra mão ela pode ter vários significados, por isso ela é polissêmica. E isso vai depender do quê? Saber qual significado está sendo empregado vai depender do quê? Do contexto, onde a palavra foi utilizada. Passando para frente. Terceira questão. Identifique o sentido da palavra destacada em cada oração abaixo. Bem, pessoal, eu acabei esquecendo de destacar a palavra, mas fica fácil saber, é só você observar qual palavra se repete
entre as opções, entre cada uma dos itens, né? Aquele menino do 9º ano é um gato. Foram processados por fazerem um gato na rede elétrica. Aqui nós temos a palavra gato. Cada uma delas em um contexto diferente. Na letra A, quando se diz que o menino do 9º ano é um gato, quer dizer que ele é o quê? Que ele é uma pessoa bonita, que ele é uma pessoa atraente. Então, gato significa isso nesse contexto. Já no contexto da letra B, foram processados por fazerem um gato na rede elétrica. O gato aqui já é outro. É a ligação clandestina, é a ligação por fora, né? O bom e velho chanin, todo mundo já ouviu falar, né? É quando você faz uma ligação direta que acaba não contando, né? Lá no contador, enfim, uma ligação clandestina de energia. Letra C. Carla é uma fera em informática. Letra D. Preciso domar a fera antes de adestrá-la. E letra E. Ela ficou uma fera porque ele estragou a almofada. Então nós temos aqui a palavra fera utilizada em 3 contextos diferentes. Na letra C, Carla é uma fera em informática, quer dizer o quê? Que ela é brava em informática? Que ela é feroz em informática? Não. Quer dizer que ela tem muito conhecimento em informática, que ela é muito eficiente, é muito boa em informática. Já na letra D, é preciso domar a fera antes de adestrá-la? Aqui fera já significa o animal, né? Dá para dizer que é o sentido original ou mais comum da palavra fera, né? O animal feroz. E na letra E, ela ficou uma fera porque ele estragou a almofada. Aqui quer dizer o quê? Que a pessoa ficou muito brava, ficou muito zangada, muito furiosa, né? Então, mais uma vez, fera é um termo polissêmico, por quê? Porque, dependendo do contexto, ela vai apresentar um significado diferente. Continuando na terceira questão. Desceu do ônibus no ponto errado. A cauda de caramelo ainda não está no ponto. A palavra ponto aqui tem significados diferentes. Em desceu no ponto errado, ponto significa a parada do ônibus, né? O local de embarque e desembarque dos passageiros, que a gente aqui em Teresina chama de parada, né? Parada de ônibus. E na letra G, a cauda de caramelo ainda não está no ponto, quer dizer que a cauda ainda não está na consistência desejada, não está no modo em que ela deve ficar quando vai estar pronta. Portanto, o ponto aqui já tem esse significado diferente. Letra H. A costureira deu pontos na barra da calça. Ponto aqui significa o quê, pessoal? A porção de linha que vai de um furo a outro da costura, ou seja, é aquela marquinha que se faz, né, na roupa quando você está costurando, né, está passando a linha ali na parte da roupa que você está costurando. Então isso é o ponto. E na letra I, ele marca ponto na lanchonete às sextas. Isso quer dizer que ele marca presença, né? Que ele está sempre lá na lanchonete às sextas. Isso antes da pandemia, porque esse é o momento de ficar longe das lanchonetes, de ficar em casa. Peça para receber em casa se vocês quiserem comer alguma coisa na lanchonete. Partindo aqui para a última questão. No meio do caminho, um poema muito famoso do célebre Carlos Drummond de Andrade, talvez o maior poeta do nosso Brasil. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Bem, esse é um poema que parece bobo, né? Até repetitivo, dele falar nessa pedra. Essa pedra ela é interpretada como um obstáculo que havia no caminho do eu lírico do poema, né? Então essa pedra representa esse obstáculo. Dizem que o poeta, né, o Drummond, escreveu esse texto no momento em que ele não estava conseguindo escrever, que a pedra no caminho dele, né, que era essa dificuldade em escrever alguma coisa. Ele era um escritor de mão cheia, né? Escrevia poesia principalmente, mas também crônicas, contos, enfim. E que no momento em que ele não estava conseguindo escrever,
ele acabou usando isso, a falta de inspiração, a falta de criatividade, até de ideias para escrever um poema, ele acabou transformando isso em um poema. Então essa pedra seria isso. Mas vamos lá. Agora que você já sabe o que é polissemia, temos um desafio para você. Encontrar a palavra que gera o efeito polissêmico no poema de Drummond. Explique sua resposta. Acho que aqui está meio óbvio, né, pessoal? Qual é a palavra que se repete e que apresenta um significado diferente por conta do contexto em que ela foi utilizada, né? Que é a palavra pedra. Aqui a palavra pedra não está em seu sentido original, não é o pedregulho, não é a rocha, não é o mineral. É o obstáculo, a adversidade da vida. Em algum ponto do texto, se tem um conceito mais comum, mais tradicional de pedra. Né? Quando se fala em tinha uma pedra no meio do caminho, a gente pensa na pedra tradicional. Mas depois a gente acaba interpretando, né, percebendo que essa pedra significa esse obstáculo. Então aqui nós temos a polissemia presente, né, na palavra pedra, porque apresenta significados diferentes quando empregada em significados, em contextos diferentes, tá certo? Então a gente encerra aqui esta correção. Na próxima aula, no nosso próximo horário, a gente vai fazer uma atividade para reforçar o que nós estudamos agora, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal.